Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Michele, eu vou contar rapidinho um pouquinho da minha história para vocês e como eu cheguei aqui e também o porquê que eu tô fazendo esse conteúdo para vocês, né? Eu tenho trigêmeos de 5 anos e meio que nasceram prematuros de 26 semanas. Um deles, por conta da prematuridade extrema, tem paralisia cerebral. E isso fez com que eu quisesse entender um pouco mais sobre como ocorre o desenvolvimento cerebral, entender um pouquinho melhor o que era a plasticidade neurológica e como eu podia estimular esse desenvolvimento do cérebro do meu filho, né? Ao longo desse processo meu de pesquisa e de entendimento de como isso funcionava, eu comecei a entender melhor como funciona o cérebro da criança no, nos primeiros anos de vida. Obviamente que isso não me faz nenhuma especialista no desenvolvimento neurológico, nem nada disso, mas me fez, como mãe, entender um pouco melhor sobre como eu poderia, dentro da rotina da minha casa, não dentro do papel de profissional formada na área para estimular e desenvolver os meus filhos, mas dentro do papel de mãe, como eu poderia incorporar na minha rotina estratégias e mudanças, e enfim, até mudar um pouco a minha forma de perceber a rotina com crianças pequenas para criar mais momentos favoráveis para esse desenvolvimento dos meus filhos. Aí eu comecei a entender também como eu poderia aplicar isso não só ao meu filho atípico, mas aos irmãos também, que também estão em fase de desenvolvimento, né? E aí isso me fez perceber que hoje eu tenho uma visão muito mais ponderada sobre o que eu posso fazer por eles, do que é a minha responsabilidade como mãe, proporcionar para eles dentro de um ambiente, de uma rotina do dia a dia com eles em casa, para que eles consigam, através do brincar, da rotina deles, alcançar os marcos de desenvolvimento esperados para a faixa etária deles. E o meu objetivo com esse canal é justamente esse, é compartilhar com outras famílias as estratégias que nós usamos em casa para seguir uma rotina estimulante, que leve os filhos ao desenvolvimento social, emocional, cognitivo e motor de um jeito divertido e leve para eles e principalmente que seja leve para a dinâmica da família. Afinal, quem fica com filhos pequenos em casa sabe que não é uma dinâmica fácil e também não é naturalmente tranquila. E a gente precisa, assim, constantemente de ferramentas, ou melhor, de cartas na manga para conseguir tocar esse dia a dia em casa em paralelo às necessidades das crianças pequenas, né, em fase constante de desenvolvimento. Bom, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, da brincadeira. Tem um psicólogo que fala uma frase muito legal, que é: a brincadeira é o trabalho da criança. E eu não vejo uma melhor definição do que essa. A brincadeira é, de fato, o trabalho da criança, né? E a gente vai aqui falar um pouquinho mais sobre como a gente pode facilitar esse ambiente de desenvolvimento de trabalho da criança. Existe uma ligação direta entre a capacidade das crianças de se concentrarem na brincadeira delas e no estágio de desenvolvimento da habilidade de autorregulação e autocontrole que ela está. Ou seja, o tempo de foco de uma criança é muito mais do que só diversão. É um indicador direto do estágio de desenvolvimento socioemocional e cognitivo dela. O que isso quer dizer? Observando uma criança brincar, a gente consegue perceber como está a capacidade dela de controlar a emoção, as emoções, todas as emoções, de administrar frustrações, de adiar a gratificação imediata. É óbvio que nesse processo de observação é importante ter em mente o que pode ser de fato feito, esperado em relação ao desenvolvimento da criança de acordo com a idade que ela está. A gente não pode, por exemplo, cobrar que uma criança de 3 anos já tenha o controle emocional para não ficar chateada ao tentar encaixar 2 blocos e não conseguir, por exemplo. Ou que ela tenha a reação apropriada quando ela não consegue. Tem muito adulto que se frustra e não tem a reação apropriada. Então, assim, que dirá uma criança, né? Tem uma frase de um psicólogo que fala que a duração das brincadeiras não é medida em minutos, mas sim na riqueza das experiências e aprendizados que as crianças obtêm. Ou seja,
A gente não deve pensar que a brincadeira legal para os nossos filhos é só aquela que dura muito tempo, ou aquela que foi curtinha, não teve valor. A gente tem que pensar na riqueza da experiência. A qualidade da brincadeira supera a duração ou a repetição dela. É por meio dessas experiências ricas que as crianças têm que elas aprendem, que elas se desenvolvem. E as crianças encaram essas brincadeiras, esses jogos, essas atividades que a gente faz como uma coisa séria, bem aquilo que a gente falou, né? Um trabalho. Para crianças mais velhas, dentro do brincar dela, a imaginação tem um papel importantíssimo e fundamental. Mas para as crianças bem pequenas, que ainda não elaboram questões abstratas, essa brincadeira está mais relacionada à curiosidade e à exploração sensorial e motora. Todo mundo já ouviu falar do método Montessori, que fala da importância, né, das brincadeiras sensoriais nos primeiros anos de vida. Essas experiências sensoriais permitem que os nossos filhos explorem o mundo sem a necessidade de usar palavras ou de entender conceitos abstratos. É aí que entra uma coisa importante que os pais precisam assimilar para conseguir tornar a rotina com filhos pequenos mais leve. Entender que o cérebro dos nossos filhos está programado para se interessar em cada fase da vida torna a rotina e o ato de brincar com eles muito mais fácil. Nos primeiros anos de vida, o cérebro dos seus filhos está programado para ser curioso e explorador. E usar esses sentidos e movimento motor para brincar e aprender. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Você tenta brincar de faz de conta com seu filho ou com a sua filha de que vocês estão fazendo comidinha. E aí seu filho e sua filha têm, sei lá, 2 anos. E aí a brincadeira não rola como você esperava e você se frustra. Isso acontece porque provavelmente seu filho ou a sua filha ainda não tem a habilidade de imaginar. E por isso essa brincadeira não prende a atenção, né? Agora, se você estiver brincando com as mesmas panelinhas e dentro delas tiver água ou arroz cru, a brincadeira muito possivelmente vai chamar a atenção. E aí vai durar por muito mais tempo. Isso porque, na verdade, a água e o arroz cru vão trazer para a brincadeira a parte sensorial, que é o fato que provoca a curiosidade para essa faixa etária. Então, por isso que é importante a gente entender como a criança brinca, pra gente conseguir entender por que para ela aquela brincadeira não tá interessante, né? E ir adaptando. Outro ponto super importante pra gente entender e falar aqui um pouquinho. A gente precisa entender a importância de mudar de espaço físico ao longo do dia e como isso impacta de forma significativa o jeito que os nossos filhos brincam. Às vezes, só de você mudar de ambiente, provavelmente você já vai observar uma mudança para um brincar mais produtivo, mais focado, com começo, meio e fim. E por que isso acontece? Mudar de ambiente permite que os nossos filhos experimentem novos estímulos sensoriais. Então, novas cores, texturas, sons e cheiros. Eu vou listar 3 benefícios, mas tem vários. Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Então, quando você propõe isso, uma mudança de ambiente no meio do dia, você eleva o aprendizado, porque você expõe o seu filho a novos ambientes, incentiva a exploração e o aprendizado. A criança descobre novos objetos do outro ambiente, né, outras situações, outros desafios, e isso leva a um desenvolvimento de habilidades cognitivas, como, por exemplo, resolução de problemas. Não são as mesmas coisas que ele faz todo dia, né? Desenvolvimento motor. Mudar de ambiente significa uma oportunidade de experimentar, de explorar outro espaço físico de um jeito diferente. É diferente de ficar na sala, no sofá, é diferente de ficar na cama, né? E a terceira, que é resiliência e adaptação. A capacidade de se adaptar a novos ambientes e situações é uma habilidade importantíssima. E as crianças começam a desenvolver desde cedo. A gente usa isso muito quando é adulto, mas essa construção dessa parede, os primeiros tijolinhos, a gente vai colocando já desde pequeno. Por que eu tô falando dessa importância da mudança de ambiente? Porque é natural que a gente pense que os nossos filhos, principalmente os pequenos, podem passar o dia todo em um espaço só. Ele passa o dia entre as atividades básicas de banho, soneca, refeição e o tapete de brinquedos. E é importante a gente ter em mente que a criança habita a casa toda, né? Assim como todos os outros membros da família. Se você pode andar e ficar em todos os ambientes da casa, por que os seus filhos não podem? Ok, você tem um espaço ou outro da casa que você prefira que seus filhos não brinquem, que seja uma parte da casa que você queira preservar do caos. Mas é importante a criança ter a liberdade de mudar de ambiente ao longo do dia e não ficar presa somente a brincar, por exemplo, na varanda, ou na sala, ou só no quarto dela. Dar mais de uma opção já será ótimo. Então, a gente vai dar uma série de ideias para vocês no nosso webinar gratuito no final de novembro. A gente vai falar disso mais pra frente ainda. Existem algumas explicações que não são da minha cabeça, elas são fundamentadas por educadores e pesquisadores, que explicam como você faz para ter esses ambientes preparados e para você propor jogos livres ao longo do dia nesses ambientes diferentes para a criança. Nesse conceito de ambientes preparados, qual é a ideia? É você oferecer para a criança um ambiente físico adaptado para as necessidades dela. Então você permite que ela explore esse espaço e faça suas descobertas sozinha e vá
fazendo tentativa e erro e conquistando sua autonomia, né? Tem 3 coisas simples que você, depois que terminar de ver o vídeo aqui, você já pode começar a fazer na sua casa e que levam a isso, a esses espaços preparados. 1, deixar os itens de uso cotidiano da criança ao alcance dela. 2, dar mais independência no banheiro. E 3, dar responsabilidades simples da rotina da família para a criança. Então, dar acesso a itens do cotidiano significa colocar copos, pratos e talheres que a criança usa, escova de dente, escova de cabelo ao alcance dela. Colocar um banquinho para ela conseguir sentar e tirar e pôr o sapato sozinha. Independência no banheiro significa você dar mais autonomia para a criança usar o banheiro. É colocar um banquinho na frente da pia para ela lavar a mão sozinha e não ter que levantar no colo toda vez você lavar a mão dela. E colocar uma prateleira mais baixa dentro do banheiro para que ela alcance a própria, né, esponja de banho, sabonete, shampoo, condicionador. E isso não é assim, nossa, uma grande mudança do tipo, meu Deus, vou furar uma prateleira nova. Não, existem umas legais, ventosas que você fixa na parede do banheiro e elas inclusive te permitem ir crescendo a prateleira, né, do shampoo junto com a criança. Colocar a redinha dos brinquedos na altura da criança. Porque dessa forma, terminou a hora de brincar, a criança já põe os brinquedos na redinha, no cestinho para escorrer a água. Então, né, são pequenas coisas que você faz para a criança sentir que ela tem um pouco mais de autonomia também no uso do banheiro, né? E a terceira é compartilhar responsabilidades da rotina da casa. Então, putz, tirou a roupa para entrar no banho, coloca a roupa no cesto. Ainda não consegue dominar bem, arrumar a cama, tudo bem, então vamos esvaziar o cesto de roupa suja lá na lavanderia quando ele estiver cheio. Ajudar a pôr um saquinho de lixo limpo quando a gente for trocar o lixo e etc. Tem uma outra coisa, uma outra técnica também que é muito legal, que é chamada de jogo livre, né? E ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. O que significa? Qual é a proposta do jogo livre? É a ideia de você dar para a criança esses ambientes variados e oportunidades de brincadeiras não dirigidas. Isso é o mais importante. Isso faz a criança desenvolver habilidades importantes, tipo resolução de problema, criatividade, habilidade social, e reduz o estresse da criança. Nos próximos conteúdos eu vou explicar melhor o que é esse conceito do jogo livre, como você pode aplicar no seu dia a dia sem ter que fazer grandes mudanças, para já perceber assim, uma melhora significativa na rotina da sua família. Mas eu vou antecipar o que, na minha opinião, é o melhor ponto desse conceito para você já aplicar na sua casa. Permita a bagunça controlada. Dê aos seus filhos a liberdade de fazer bagunça durante as atividades criativas. Essa ideia é mais ou menos a que você vai encontrar no nosso feed do Instagram sobre como brincar com slime. Tem lá uma dica super bacana explicando como você faz para brincar com slime, que é tipo vilão na cabeça das mães, porque ele suja tudo. E aí a ideia é você te explicar 2 mudanças simples que você faz em qual momento colocar o slime no dia e onde usar o slime, em qual espaço físico a gente sugere que você use o slime, para que a criança possa explorar de forma livre esse recurso que é um belo recurso sensorial. E para que você também não fique louca. Na verdade, assim, é uma mudança simples que vai fazer você ocupar com uma atividade super bacana um tempo maior dos seus filhos, sem fazer sujeira na casa e enfim, não é só sobre evitar o caos, né? É sobre você também aproveitar a situação, não é? Tem que ser legal pra você também. E essa é uma dica bem legal pra você também curtir esse momento dos seus filhos brincando com slime, com certeza. Tá bom? Então, quem estiver interessado, vai lá no nosso Instagram, olha no feed e confere a dica, tá bom? A gente vai colocar o link aqui embaixo também. Então, bom, hoje a gente falou sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e quem gostou, curte e se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, por favor. Tá bom? Tchau, tchau.